Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma calvinista e a reforma anglicana, continuando o nosso processo aí das reformas protestantes. As ideias então do Lutero e essa ideia de reformar a igreja e de criticar os pontos principais da igreja católica vão se espalhar por alguns lugares. E um desses lugares que vai ter um grande adepto vai ser na França, que você tem um teólogo chamado João Calvino. O Calvino ele vai fazer a crítica à questão da corrupção dentro da igreja, a questão da participação no poder político e até também a questão das vendas de relicários e de indulgências. E ele também vai confirmar muitas coisas que o Lutero já tinha colocado na sua igreja. Entre elas, é permitido que os sacerdotes se casem. Ele vai confirmar na concepção religiosa dele os dois sacramentos principais como sendo o batismo e a Eucaristia. E também ele vai abolir o culto às imagens sagradas, as imagens dos santos e santas católicos. E ele vai criar algumas coisas que vão diferenciá-lo do luteranismo. A primeira dessas inovações é que ele vai acreditar numa ideia chamada predestinação absoluta. O que significava isso? Que Deus teria proposto uma vida e teria destinado a sua vida para todo sempre. E nada poderia alterar esse fator. Ah, mas se eu fosse bonzinho, se eu cumprisse os mandamentos, se eu não fizesse tal, tal, tal. Não. O seu destino já estava traçado por Deus e você não poderia alterar esse destino de nenhuma forma. E como é que você ia saber que você ia ser salvo ou não? Aí vem a segunda inovação do calvinismo. Vai ser justamente a partir do seu sucesso financeiro a partir disso. Então, a partir do trabalho, todo o sucesso que você conseguisse seriam sinais de que você estava predestinado a ir para o paraíso, né? Então, essa foi uma prática religiosa que ganhou grandes adeptos entre os pequenos artesãos, os pequenos comerciantes e também entre a burguesia, né? Se você lembrar, a Igreja Católica ela condenava a prática da usura. A usura nada mais é do que empréstimo de dinheiro a juros. E a igreja condenava não a questão do empréstimo, mas justamente a pessoa ter que pagar os juros dependendo do tempo em que a pessoa ficou com aquele dinheiro. E de acordo com a teologia, né, do tempo a Deus pertence. Então o homem não deveria monetizar o tempo, né? Então a Igreja Católica acabou então mantendo essa ideia, só que Calvino vai dizer o contrário. Olha, quanto mais sucesso financeiro você tiver, mais sinais de que você será uma pessoa agraciada com a vida eterna. Eu sou rica! Muitas pessoas que eram adeptas do calvinismo se afastavam de festas, se afastavam de jogos e de qualquer outro tipo de prática de diversão que gastasse o tempo de trabalho. Então o tempo ele acabou se tornando então uma peça fundamental para esses indivíduos, porque eles teriam que investir tempo no trabalho. Porque quanto mais tempo eles investissem no trabalho, mais sucesso eles teriam. E se eles tivessem esse sucesso, seria um sinal de que eles estariam predestinados à vida eterna. Ei, você já está inscrito? Se não, vai lá rapidinho, se inscreve, deixa uma curtida, comenta aí embaixo o que você está achando da reforma protestante. Na Inglaterra, enquanto esse processo estava acontecendo na Alemanha e na França, o rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, ele estava ainda consolidando a questão do seu poder e da sua dinastia. Se você não lembra um pouquinho, clica aí no card para você ver um pouquinho mais sobre a unificação da Inglaterra. E o Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, então, e eles tentaram por várias vezes ter filhos, e o Henrique VIII precisava de um herdeiro homem. Sua esposa teve uma filha, várias filhas, ela perdeu alguns descendentes. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E o Henrique VIII ele tinha vários casos por aí, ele era extremamente mulherengo. Como consequência, né, desses seus casos, a Ana Bolena, ficou grávida. E com isso, quando ele ficou sabendo dessa gravidez, ele foi lá e pediu pro Papa, para ele cancelar o casamento, pediu o divórcio. Eu estou sentindo uma treta! Só que o Papa primeiro negou por uma questão teológica, mas também e principalmente pelo motivo político. O tio da Catarina, que era esposa do Henrique VIII, era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E contrariar
o Carlos V, seria uma forma de perder um aliado na luta contra os protestantes. E o Papa nega esse pedido para o Henrique VIII. O Henrique VIII fica furioso, ele fala, eu que sou o rei, eu que mando nisso aqui, e acabou, quem manda aqui acabou e a gente vai acabar com essa palhaçada agora. E o parlamento, que basicamente era controlado pelo rei, fazia exatamente o que o rei desejava na maior parte do tempo, vai promulgar um documento em 1534 chamado Atos de Supremacia. A partir desse documento, o rei da Inglaterra passava a ser o chefe da Igreja da Inglaterra. Então ocorreu uma separação entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja de Roma. E o monarca, o rei Henrique VIII, acabou acumulando as duas funções de chefe de Estado e também acumulou a função religiosa. Com isso, então, a reforma anglicana vai fortalecer o poder absolutista do rei Henrique VIII. Para essa história toda de casamento, o Henrique VIII foi muito infeliz, porque a Ana Bolena também não teve um filho homem, e ele usou esse pretexto para se divorciar dela. Ela foi executada por outros motivos, e ele se casou mais algumas vezes até conseguir um filho homem. Esse filho homem acabou morrendo na infância, e quem vai assumir o trono após a sua morte serão as suas duas filhas. A filha que ele teve no seu primeiro casamento com a Catarina de Aragão, que era a Ana, e depois da morte da Ana, que ela morreu sem deixar filhos, quem vai receber o seu trono da irmã vai ser a Elizabeth I, que era a filha da Ana Bolena. E essas duas vão professar as fés das suas famílias. Então, no caso, a Ana vai ser uma católica, isso vai dar um problema enorme daqui pra frente, e depois a Elizabeth também, por sua vez, vai representar os valores do anglicanismo. Além de fortalecer o poder do rei, o que era mais importante, as propriedades da Igreja da Inglaterra eram agora propriedades do Estado inglês. Então a Inglaterra tinha terras, dinheiro, tesouros e uma série de outras coisas que eram da Igreja, agora eram do monarca. Então a monarquia inglesa se fortaleceu num nível nunca antes visto, e isso vai permanecer até o século seguinte, quando estouram as revoluções inglesas. O anglicanismo permanece sendo a religião oficial da Inglaterra, e com isso você tem esse terceiro movimento de ruptura. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.